Eu começo o debate então com o Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso, que já estão os dois aqui comigo. Boa tarde, bem-vindos. Hoje começo pelo Caio. Caio, em algum momento o ex-presidente incitou atos do dia 8 de janeiro? A pergunta é bem direta, tá, Caio? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Zé Eduardo. Bom, não que seja do nosso conhecimento, né? Quando eu digo do nosso conhecimento, né, do grande público, da imprensa, o que nós sabemos é que a fundamentação para a inclusão do ex-presidente da República naquele inquérito das milícias digitais foi uma postagem a posteriori, no dia 10 de janeiro, né, para a qual a defesa tem um argumento plausível de que foi um post equivocado, um post destinado a um serviço de mensageria e foi para uma das redes do ex-presidente, se não me engano, o Facebook. Tão logo o erro foi detectado, a postagem foi deletada. Além disso, ela foi postada sem qualquer tipo de legenda. Ou seja, isso só corrobora a ideia de que foi um post errado. Vamos recordar também que no dia 8 de janeiro, o ex-presidente fez questão de repudiar, né, os crimes e a violência das manifestações do 8 de janeiro. Inclusive comparou esse tipo de ação com ações mais comuns em manifestações da esquerda brasileira. E aí, finalmente, né, o que a gente tem é um silêncio, né, um silêncio bem eloquente do presidente da República, desde que Lula da Silva foi declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral como o presidente eleito. A gente tem, enfim, um silêncio até sepulcral. Ele sai do país e aí, quando ele está, né, desterrado, desabilitado, hospitalizado, dá-se o 8 de janeiro e a única manifestação, a gente tem a manifestação formal dele, repudiando o ato em 8 de janeiro e depois uma manifestação nas redes sociais no dia 10, que eu já expliquei aqui. Então, esse vamos dizer assim, a conexão entre o ex-presidente e o 8 de janeiro, pelo que nós sabemos até agora, né? Agora, ninguém é contra a apuração dos fatos, mas o que a gente vê é que os indícios eles são muito tênues e a busca, né, por supostas provas, elas se assemelham muito mais àquele expediente defeso da pesca probatória, né? Os americanos chamam de fishing expedition, na qual você arranja algum pretexto para ir fuçar na vida privada das pessoas, né, com intenções ulteriores. No mais, já agora falando sobre o enunciado da questão, essa história de intimar uma pessoa porque ela segue alguém, isso é uma insensatez. E não é possível defender isso. Nossa, quantas vezes o Zé Eduardo aí de forma brilhante já argumentou que não é porque você tira uma foto com uma pessoa, que você faz um elogio ou até que você tem amizade com a pessoa, que você concorda com ela. Imagina isso numa figura pública que é seguida aí por milhões, centenas de milhares de pessoas. Isso é uma insanidade. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso. Em algum momento, você acha, o ex-presidente incitou os atos do dia 8 de janeiro? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. É exatamente o que está se investigando. Existe, sim, essa possibilidade. Aliás, quero lembrar que essa investigação ela está sob controle, comando e orientação do Ministério Público Federal, órgão que é presidido pelo procurador-geral Aras, nomeado por Jair Bolsonaro. Então, portanto, que não se acuse aí de qualquer tipo de aparelhamento da Procuradoria-Geral em relação ao novo governo, que nem a oportunidade de nomear um novo Procurador-Geral teve o presidente Lula. Bem, à margem disso, é importante observar que a investigação que é feita em relação a Jair Bolsonaro parte de alguns indícios antecedentes e posteriores ao dia 8. Durante algum tempo, uma série de situações mostravam que Jair Bolsonaro estava efetivamente tentando deslegitimar o processo eleitoral e fazer com que pessoas que têm com ele alguma identidade política pudessem insurgir em relação ao governo eleito e contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, por diversas vezes, manifestações, hostilizações ocorreram por parte do chefe do Executivo. Inclusive, chegou ele, um ano antes, a dizer que não cumpriria mais ordens do ministro Alexandre de Moraes, que era, naquele momento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no momento em que ocorre efetivamente o ato. E, posteriormente a isto, há uma situação em que ele diz que foi um equívoco de postagem, mas
a partir de uma série de situações em que são encontradas minutas de decretos, em que há uma alteração do plano feita pelo seu ex-ministro da Justiça, de Segurança, que propiciou a que as pessoas fossem até a esplanada, o que não estava previsto, o que evidentemente não teria determinado nada do que teria acontecido se não houvesse alteração deste plano. Tudo isto mostra que Jair Bolsonaro precisa sim ser investigado no que diz respeito a outras provas de instigação para aquilo que efetivamente ocorreu. Ou seja, o seu auxiliar de ordens trocava, dialogava com outras pessoas sobre golpe, uma série de situações que efetivamente reforçam. E a PGR está investigando, não seguidores, mas se Jair Bolsonaro, de alguma forma, instigou esta situação. Então, portanto, acho que isto perfeitamente se soma a algo que o Caio disse e que me parece correto. Eu concordo com ele quando ele fala que o silêncio de Jair Bolsonaro foi eloquente. O que é um silêncio eloquente? É o silêncio que fala. Silêncio eloquente é aquele silêncio que expressa uma mensagem. Quando Jair Bolsonaro, além de tudo aquilo que hoje se sabe, ainda fica quieto, silencia em relação à posse do presidente Lula, reforça-se a convicção de que ele esperava uma reação da população para impedir que o novo governante efetivamente viesse a governar. E é nessa dimensão que aí concordo com o Caio, embora talvez seja outro conteúdo que ele quis atribuir a esta eloquência do silêncio de Jair Bolsonaro, mas que o silêncio dele foi eloquente. Muito bem, até agora nós falamos, eu penso, sobre inação do ex-presidente. Aí eu te pergunto, Caio Coppola, Jair Bolsonaro tinha algum poder para evitar os ataques? Olha, Lu, de novo, se nós admitirmos que Jair Bolsonaro tem, vamos dizer assim, uma influência tão grande, né, sobre seus apoiadores, a ponto de instigá-los pelo silêncio, que é uma figura nova trazida aqui para nós pelo Zé Eduardo Cardoso, então a gente também tem que considerar, por exemplo, que uma publicação como a Folha de São Paulo instiga o ódio político ao publicar matérias com o título, por exemplo, Porque torço para que Bolsonaro morra, né? Outros títulos estampando Bolsonaro como genocida, ou a revista Isto É, que chamou ele de mercador da morte, e por aí vai. Então, se a gente quer dar um nexo de causalidade para o momento de violência política, vamos começar fazendo uma meia-culpa, nós da imprensa, né? Vamos então passar a censurar os jornalistas que se expressam dessa forma. Não dá para a gente ter dois pesos e duas medidas. Eu sou a favor de ampla liberdade. Agora, de verdade, voltando aqui ao ponto, como que você instiga alguém pelo silêncio? Sabe como você instiga alguém a ter ódio político, Luciana? Você vira para a pessoa, para os seus militantes, e você fala que você precisa extirpar essa gente, que quem pensa diferente de você são malucos que estão na rua. Você defende punição severa para quem transmite ódio, você define esses malucos como pessoas que xingam e ofendem, e aí na frase seguinte você chama um desses ofensores de canalha. Sabe o que você faz, Lu? Você fala que ele não é um ser humano. Você fala que ele é um animal selvagem. Você desumaniza o próximo, você desumaniza o outro. E isso por causa de uma agressão verbal. E você faz isso, Lu, enquanto você estende o seu tapete vermelho para um tirano que aí sim, efetivamente, persegue, prende, tortura e mata milhões de pessoas. Então, assim, infelizmente a gente vive um duplo padrão no Brasil, seja no tratamento jurídico, seja no tratamento que grande parte dos setores da imprensa dão, né, a essas duas figuras políticas. Você tem o atual presidente da República destilando ódio, né, e sendo completamente insensado, né, de forma muito conivente, né, pelas forças que deveriam fiscalizá-lo, inclusive nós aqui da imprensa. E, do outro lado, você tem o ex-presidente sendo acusado de instigar atos de violência pelo silêncio. Será que só eu estou percebendo a diferença de tratamento? Né? Isso não faz o menor sentido do ponto de vista lógico, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Então, de novo, eu faço questão de ler aqui, né, a matéria da CNN, fala: PGR investiga se Bolsonaro instigou atos criminosos. Investigação foi o motivo da PGR ter solicitado que as plataformas digitais informem se as 200 e tantas pessoas denunciadas por participação no ataque aos três poderes são ou já foram seguidores do ex-presidente.
Olha a loucura dessa linha de raciocínio, argumentação e fundamentação jurídica. Quer dizer, então, que se você segue ou se você seguiu o ex-presidente, isso pode agravar a sua condição como investigado, como acusado, como réu? Gente, que país é esse? Pelo amor de Deus. Enquanto isso, a gente tem um presidente da República que usa o próprio cargo para propagar fake news, né? Atacando a democracia brasileira, falando que o impeachment da Dilma Rousseff foi golpe, né? Usando aí do seu cargo para falar para o mundo inteiro que a ditadura na Venezuela é uma narrativa e tantas outras coisas. Não é possível que a gente não vá ser mais equilibrado, né, no nosso juízo em relação a essas duas figuras políticas. A coisa está muito desequilibrada e é a olhos vistos. Né? Eu acho que o debate público está muito empobrecido pelo duplo padrão da imprensa, do judiciário, enfim, das forças que deveriam fiscalizar o poder.